Bom, a gente agora vai falar sobre direito do consumidor com o nosso parceiro Bruno Burgarelli, que está lá no sofá. Vamos para lá, né, gente? Continua no café, viu, Ana? Bom, Bruno, seja bem-vindo novamente. Bom dia, saudade de você, tudo bem com você? Saudade toda minha, com certeza. Tá bem, Brunão? O senhor vê que até o mosquito é apaixonado não, por o senhor. O mosquito, não, até o mosquito me remete a você, tá vendo? Tá vendo? Não larga ele. Um simples mosquito da dengue. Bom, eu gostaria de saber o que nós vamos falar com o Bruno hoje. Vamos falar sobre viagens, né, doutora? A gente tá sabendo que agora é feriado, então o pessoal vai viajar e tem diversos transtornos nessa viagem. Aliás, um transtorno que está todo mundo bem preocupado em voltar a acontecer nesses tempos de viagem é principalmente os aeroportos, né? Sim. Como é difícil você ficar esperando um voo ser cancelado. Eu acho que é legal tocar bastante desse tema. A gente até traz muito aqui o nosso parceiro Celso Martins, que fala de viagem. Ele até toca nesses assuntos, mas pela lei, acho que o senhor é o cara mais... O cara é bom, né? É o cara mais... é intimidade, né? O cara mais propício para falar sobre esse assunto. O que fazer no momento onde você tem o voo cancelado e vai ter que esperar um dia inteiro para o próximo voo, hein? Como eu gosto sempre de colocar, orar, pedir a Deus muita paciência, isso é fundamental. Isso é bom tratar um advogado crente, é bom. Orar antes de sair de casa, né? Exatamente, com certeza isso aí é a primeira coisa que a gente tem que refletir. Agora, obviamente, tendo a paciência e tranquilidade, que eu sempre insisto em ter, porque é um momento que gera tensão, né? A gente acompanha, o Maurício colocou vários momentos que tiveram aí o que nós chamamos de overbooking, que é a venda de mais lugares do que tem no avião, atraso, e pessoas desesperadas, ficam agressivas e... Olha, você tem o seu direito, lute pelo seu direito de forma adequada, de forma correta. Não dá para você ficar lutando de qualquer forma. Então, o que você deve fazer? Primeiro, registrar sempre a reclamação. Seja no balcão da empresa, se isso não for possível, junto, no caso do transporte aéreo, existe um posto quase sempre da ANAC, que é a agência reguladora do setor. Então faz esse tipo de reclamação. Caso de atraso, quais são os direitos? Se for um atraso superior a 1 hora, você já tem o direito de fazer um contato, de alguma forma telefônico, e-mail, com alguém que você deseje. Então a empresa tem que disponibilizar esses canais de contato. Sendo superior a 2 horas, a pessoa tem o direito a já ter alimentação, água gratuita por conta da empresa aérea. Isso tem um valor estimado ou não? Porque não. A alimentação, né, tem gente que almoça em um restaurante de 100, 50, outros de 15. Como que fica nesse momento? Na verdade, a alimentação ela é fornecida pela empresa. Entendi. Então não vai ser uma verba, vai ser alimentação. Sim, em regra. Pode até acontecer, eu já vi isso, ser uma verba. De bom senso. Exato, mas normalmente a empresa disponibiliza. Superior a 4 horas, nossa, esse já está no desespero, já começou 4. Chegou a 4 horas, o que você vai fazer? A empresa tem que ou te realocar em algum outro voo da própria empresa, ou se isso não for possível, te colocar no voo no dia seguinte, e a hospedagem, os custos todos são por conta também da empresa que teve o problema do atraso. Agora, a gente sempre lembra que esse atraso, está tendo uma tempestade em tal lugar, sei o quê. O direito do consumidor não fala quem é o responsável pelo atraso. Houve o atraso, é do risco do negócio, então faz parte do jogo acomodar. Então está incluso nesse atraso os efeitos naturais. Qualquer situação. Qualquer situação, porque às vezes a gente fica até, né, você vê que chega no aeroporto, tá uma névoa aqui, não tem condição, não tem teto para decolagem, você fica até, pô, não vou reclamar. Não é culpa da empresa, mas também não é culpa nossa, né? Sim, mas a empresa tem que acomodar esse consumidor passageiro. Agora, é bom também sempre lembrar, porque imagina, o pastor Jean tem um compromisso em São Paulo, de uma reunião de negócios para fechar. Às 4 da tarde e há um atraso que, inclusive, leva ele a perder o negócio. Não dá tempo dele chegar à perda do negócio. Então, obviamente, que além de ser restituído o valor da viagem, porque ele pode também desistir depois de 4 horas de não querer mais embarcar, né, por alguma razão. Então, ele tem e nem por isso perde os direitos. E nem por isso perde o direito de ter o dano moral ou material. Agora, é importante sempre, aquilo que a gente fala sobre dano moral e material, é o nexo causal e a ocorrência real do dano, ou seja, tem que comprovar que tinha um compromisso realmente em São Paulo e que houve o atraso, que impossibilitou o seu compromisso. Você teve gerou prejuízo X. Prejuízo X para uma eventual reparação. Então, em termos de atraso,
mais ou menos é essa dinâmica que o consumidor deve recorrer. Sempre, quando a gente fala reclame no balcão da empresa, reclame na ANAC, reclame através de formulário próprio para você ter uma cópia dele. Doutor, a gente sabe que nesses momentos às vezes não acontece. Até só estender essa pergunta, porque às vezes isso acontece. A gente vê aqueles, somente noticiário, você vê o pessoal subindo no balcão, querendo bater na comissária de bordo, porque realmente fica insustentável, você não consegue nem fazer esse tipo de reclamação. Polícia, aí é BO? É possível, né? Agora, o BO nunca é, assim, talvez, das melhores soluções, mas se for, tem que ser usado. Última. Porque o BO, ele é uma prova, que a gente fala uma prova unilateral, produzida unilateralmente, ou seja, o Maurício está fazendo um BO. Você não tem, muitas vezes, as partes envolvidas ali, às vezes sim, porque às vezes foi em loco, tudo bem. Sim. Mas como tem hoje, nos grandes aeroportos, pelo menos, um posto da ANAC, então ali é o caminho melhor. Então, em vez de você fazer o BO, sim, vai no posto da ANAC. Só se em último caso. Não é um extremo. Até porque alguns pequenos aeroportos não tem um posto da ANAC. Então você pode estar fazendo uma viagem para o interior de Minas Gerais, por exemplo. Infelizmente não são todos os aeroportos, você vai ter um posto ali funcionando da ANAC. Então tem realmente fazer um boletim de ocorrência. Agora tem uma questão que é muito comum de acontecer também, eu acho que praticamente todo mundo já passou por isso, a questão da mala ser extraviada. Nesse caso, quais as providências que a pessoa deve tomar? Ou danificada, né? Exatamente. Ou danificada. Já aconteceu comigo da minha mala estar toda aberta porque eles quiseram revistar, então tinha cadeado, eles realmente estragaram a minha mala. Então, o que a pessoa deve fazer em casos como esse? Olha, qualquer dano, seja ele por extravio, ou seja, um dano causado por dano, né, de estragar a mala ou o interior dela, você tem sim um direito a danos materiais e ou morais conforme o caso. Por que eu falo moral? Porque você fica pensando, poxa, uma mala pode ter dano moral? Claro. Você podia definir para a gente dano moral também? Porque você falou isso numa outra época, mas eu já esqueci, imagino que um monte de gente deve ter esquecido também. Tranquilo. O dano moral, o que acontece? Ele é um valor sentimental que ultrapassa a coisa em si. Então imagina, uma caneta de marca X popular, ela custa lá R$1. Mas se for uma caneta da mesma marca, mas que foi dada de presente para sua avó no leito de morte, ela tem um valor sentimental que vai se agregando em torno daquela caneta. Então vamos pegar um exemplo, né? O tablet aqui do Maurício. Se ele for extraviado, ele tem o valor do tablet. Mas digamos que esteja uma série de matérias produzidas por intelectualmente, às vezes você está escrevendo uma tese de doutorado, está ali dentro. Da família. Fotos da família e assim por diante. Então, tudo isso é que vai constituindo o dano moral em si. Mas eu pensava que dano moral estava mais ligado à reputação da pessoa. Um constrangimento também. Não só isso, mas qualquer outra situação de caráter imaterial. Por exemplo, você pense no retrato da Mona Lisa, lá no Museu do Louvre. O que é o dano material? Os produtos utilizados na produção daquela tela. Agora, obviamente, se ela for danificada, há um valor que ultrapassa as tintas, a tela em si, a moldura que foi utilizada, né? Então é isso aí que é o dano moral. Ele vai se incorporando às questões materiais. Eu até dei esse exemplo da tese de doutorado. Eu já tive cuidando pessoalmente de uma cliente que teve exatamente o extravio de uma bagagem e ela tinha um computador dentro dessa bagagem com a tese de doutorado. E para o azar dela não tinha salvo em outro lugar. Ela estava acabando, ela estava para fazer a defesa e ela estava exatamente viajando para fazer a defesa. Entende? Então, aí é um dano completo. Só que o problema, Luciano, eu acho que é bom a gente falar sobre isso, as empresas aéreas, elas se pegam num tratado internacional que se chama o Tratado de Varsóvia, do qual você só vai indenizar o peso daquilo que está correspondendo à pesagem da mala. Então, a mala pesou 20 quilos, então esses 20 quilos correspondem a uma indenização X. Só que isso aí é tipo tabelado, né? Agora uma coisa é você botar lá 20 quilos de papel qualquer. Outra coisa é 20 quilos em que você tem joias lá dentro. Mas eles dizem que, teoricamente, você tem que avisar se existe qualquer coisa pessoal, sentimental. É razoável que você faça isso. Porque até, às vezes, agora no check-in estão fazendo isso. O senhor quer declarar alguma coisa? Mas estão fazendo isso, Maurício, não é por gentileza a você, não. Porque as ações judiciais no Brasil começaram a punir severamente as empresas, exatamente porque o pressuposto de veracidade é do consumidor. Então, o consumidor pressupõe que você está falando a verdade. Então, se a empresa não teve o cuidado de coletar do consumidor uma declaração de bens daquela bagagem, então vale a verdade do consumidor. Então, várias empresas
começaram a pagar indenizações altíssimas aos consumidores. Então, é bom que você faça. Sim. Mas a empresa também tem feito para se proteger também. É igual aquela história. Estamos gravando essa conversa por telefone para a sua proteção. Não é para a proteção sua, é da própria empresa. Claro. Tá? Não é o que eu gosto de chamar na defesa do consumidor de revoluções sutis. Lentas, gradativas. As coisas vão mudando, a gente não está percebendo, mas é porque alguém saiu do seu ponto comum, lutou pelo seu direito, o outro também, e a coisa vai mudando. Sim.